Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, obrigado. Meu amigo Brito Júnior, minha querida Ticiane, enfim, a todos os companheiros do programa da tarde. E eu, meu cabelo está em pé. E eu. Olha que surpresa, o que houve? Eu estou testando lentes de contato, a minha dúvida é se eu escolho azuis ou verdes. Primeira vez nesses anos todos que eu te vejo sem óculos. Cadê o óculos? Ele desapareceu misteriosamente aqui na maquiagem da Record. Você faz maquiagem? Tiro o reflexo, o brilho. Uma coisa você faz também. Sumiu teu óculos, é? Quem roubou? Eu tenho um suspeito. Ah, é? É. Quem? Você. Por que eu? Porque você... Mexendo nas coisas dos outros? Você foi filmado sem perceber. Você tá sabendo que sou eu? Ah... Você foi filmado. Não te conto nada, mas tem que te contar. Sabe a minha avó? Aquela que é mãe da minha tia que eu te emprestei? Você sabe uma coisa? Minha avó, rapaz, ela... É que, de certa maneira, é sua parente também. Sim. Né? Minha avó não tá bem, não, eu vou contar. A minha avó, eu tenho uma avó, minha avó é a pessoa mais doce do mundo. Ela já tá velhinha, mas ela tem uma disposição impressionante. Quem imagina que a minha avó não é uma pessoa disposta está completamente enganado. A dona Candinha, ela é uma pessoa boa, mas ela agora deu para dirigir. E ela tem paciência no trânsito. Essa é uma vantagem da minha avó, né? Porque ela é paciente. Ela espera os outros, ela dá a vez. E ela sabe. Quer ver? Mostra a minha avó. Repara. Ó, minha avó tá lá naquele carro preto, esperou esse senhor sair. Repara. Ela tá quietinha, tadinha. Agora ela vai estacionar, ó. Olha lá. Aí entrou um na frente da minha avó. Aí, ó, minha avó fica desolada. Olha lá. Lá vai, é o Ademir, esse aí, transgênero. Aí, o que acontece? Olha lá, minha avó tá olhando. Minha avó não consegue, tadinha, nem andar. A outra lá, seu Ademir, passou na frente. Minha avó é uma pessoa que ela é calma. Ela seria incapaz, ela vai lá pedir pra moça tirar, dizendo que ela tem. Olha lá como minha avó é calma, ó. Essa é a minha avó, é de família. Todo mundo é calmo, ó, lá em casa. Lá em casa, ó, lá vai minha avó. Ó, agora a pergunta que eu faço. Vovó, tá tudo bem? Ela já não tá andando bem, tadinha. Agora, a moça colocou na vaga que era dela. Quer ver? Mostra de novo. Vê. Mostra de novo, meu filho. Não deixa... Ó, o carro vai sair. Minha avó tava ali há 10 minutos esperando essa vaga. Essa moça tá errada, concorda? Minha pobre vovozinha, vai lá. Minha avó anda com 3 coisas dentro do carro. Um taco de beisebol, né? Uma barra de ferro e uma pistola, porque ela é calma. Minha avó lá, ó como ela anda com calma, ó. Vai lá, vai, vovó. Vai, faz o que a senhora ensinou pro seu netinho. Vai lá. Isso, vovó. Isso, vovó. Vai, vovó. Olha a disposição da minha avó. Lá na minha casa, ó, só eu sou calmo. Por isso que vocês venham aqui sem reclamar com ninguém. Vai, vovó, vai pra casa e eu vou voltar já já. Eu e você, todos os dias conversamos aqui, né, sobre... Nós mostramos no Cidade Alerta e o sujeito acaba se entregando ou indo preso. Mostramos ontem aqui, e anteontem também, o caso de Graciele, Dinho e Marluce. Ela, ex-mulher de Dinho, você e eu lembramos do assunto, e ela tem até um circuito que mostra o momento em que Graciele mata Marluce, ex-mulher de Dinho. Dinho estava já namorando a Graciele. Mostramos aqui e ele se entregou.
mostra ali o momento em que ele vai à delegacia se entregar, né? Você há de lembrar, mostramos isso ontem, o momento em que ele com os advogados se apresenta, né, para saber se ele também estava no inquérito como do assassinato, em que maneira estava, e ele acabou saindo livre e a polícia. Mas, até agora, Graciele não se entregou, mas ela decidiu falar. Essa é a história. Ela decidiu falar porque ela quer se entregar amanhã à polícia e ela decidiu conversar. E ao conversar, ela decidiu conversar com o Cidade Alerta. Põe imagens dela, aí você vai ver. Esse é o primeiro momento da imagem de Graciele, que a polícia procura e aguarda a uma negociação entre Gabriele, eu falei Graciele, me perdoa, entre Gabriele, os advogados de Gabriele e ela vai contar para nós como tudo aconteceu naquele dia. Se tiver o circuito, pode pôr, para que a gente lembre. Como tudo aconteceu naquele dia, olha aí, esse é o momento, olha lá, ela está com o Dinho, ela vai aparecer e a imagem vai ficar parada na hora que, ó, aí, parou, deixa aí. Repara, ela está com a mão levantada, é a hora que ela dá a punhalada na outra. O que ela diz? Põe ela falando para mim. Eu entrei em casa, as crianças estavam dentro do carro, meus filhos estavam dentro do carro. As crianças dela entrou em casa, pegou as coisas, meus filhos estavam no carro. E eu entrei, e eu peguei a faca, e entrei dentro do carro e falei, filha, eu vou dar um susto nela que nunca mais ela vai se intrometer na minha vida. Repara, corta aqui para mim. Repara que nós mostramos anteontem, ontem imediatamente, o Dinho se apresenta e ele não acaba ficando preso. Ele acaba, mostra de novo, por favor, ele acaba ficando solto, né? Ele acaba ficando solto. E aí, de ontem para hoje, os advogados e a própria Gabriele querem conversar com o Cidade Alerta. Só para que a gente relembre o assunto, não é? O que ocorreu? Ela não aceitava que ele tivesse agora a Gabriele e eles tinham 2 filhas. Num determinado momento, a Gabriele cortou o cabelo de uma das meninas, sem autorização da mãe. Ali foi o ponto final da briga, né? Aí ela disse, bom, desse jeito não dá. Foi a hora em que ela decidiu descer do carro, põe um circuito para mim, ela decidiu descer do carro, mas ela já tinha uma arma na mão. Uma arma na mão. Você vai vendo, ó, ela vai chegar e aí é o momento que ela parte para cima de Maluz. Põe as imagens dela hoje, são põe exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer. Você vai vendo, essas são as imagens de Gabriele, a moça, né? A mulher que a polícia procura para indiciar por assassinato da ex-esposa do então namorado dela. Pode botar ela falando, abre o áudio. Eu entrei em casa, as crianças estavam dentro do carro, meus filhos estavam dentro do carro. As crianças dela entrou em casa, pegou as coisas, meus filhos estavam no carro. E eu entrei, e eu peguei a faca, e entrei dentro do carro e falei, filha, eu vou dar um susto nela que nunca mais ela vai se intrometer na minha vida. E ela, ao tentar, isso é o que ela diz, que ela foi dar um susto, mas na verdade, alguém que se dispõe a pegar uma faca não é só simplesmente um susto. E eu e você vamos ver
toda a entrevista da mulher que a polícia procura, uma entrevista exclusiva e talvez ainda durante o programa, acabam de me avisar, ela se entregue à polícia. Mas antes, ela quer contar exatamente tudo o que aconteceu, não só naquele dia, mas também antes, quando ela começou a se desentender com a ex-esposa do namorado dela. Eu volto já já. Pois bem, o que acontece? Acontece o seguinte. Foi uma longa... Pode botar a imagem dela aqui em movimento agora, por favor. Foi uma negociação de ontem para hoje para que Gabriele, a mulher procurada pela polícia por um assassinato, que é para ela nos dar a entrevista. Não pense, né? Como nós mostramos a reportagem e acabou. O Dinho, pode botar até os três, porque vai que não lembra todo mundo. Né? Ele, Dinho, namorava ela a ex-esposa brigava direto com ela. O que acontece? Para ela dar entrevista, foi uma negociação. Mas uma negociação que só implicou para não ficar nenhuma dúvida. A única coisa que foi acertada foi não revelar o local onde ela está. Ponto. E por que não revelar? Porque também o repórter que foi lá para fazer deu tanta volta, que chegou lá tonto. Então, mesmo que quisesse revelar, não tinha como revelar, porque é assim que se faz, né? Deram volta, até que chegaram num ponto, sabe-se lá onde, e a entrevista foi dada. Dinho já tinha se apresentado, é a mesma sequenciazinha. Dinho, né, na mesma sequência ontem, ele tinha se apresentado. Ele se apresenta, né, depois. Ele se apresenta, né, depois de nós mostrarmos a reportagem contando a história do crime. Os advogados o levaram até lá. Logo depois, foi aí que começa a negociação para Gabriele. Me dá o comandante Hamilton, me dá o comandante Hamilton. Você vai vendo nesse momento uma pessoa baleada, uma pessoa durante um assalto. Você vai vendo o momento em que os bombeiros vão colocando um homem baleado agora em São Paulo. Todas as informações com o comandante Hamilton, já. Então, vamos nós. Por que tá sem óculos, patrão? Apropriação indébita, fui vítima. O que aconteceu? Cadê teu óculos? Eu estava no camarim e sumiu. Sumiu teu óculos? Há fortes indícios contra alguém. Mas por que sumiu teu óculos? Porque alguém quis se divertir. E você enxerga sem óculos? Meu olhar de lince fica prejudicado. Não, tá bom, mas você enxerga até que distância? É de pra longe o teu óculos? É pra longe. Eu não chego a ser um Mr. Magoo, né? Mas tu enxerga... Esse negócio que tu fala, pessoal, ninguém entende. Porque isso é coisa de 3 séculos. Ninguém sabe o que você fala. Cadê teu óculos? Meu óculos desapareceu não tão misteriosamente. Você enxerga aqui, mais ou menos? Isso é 1, 2, 3 dedos. Por que você encolheu os dois? Por que eu encolhi? 2 dedos. Só vê 3 aqui? Você tá enxergando com uma beleza. Mas perdeu o óculos? Não perdi, ele sumiu. Sumiu. Coitado de Percival, hoje não vai poder trabalhar. Ficou sem óculos. Eu vou, sabe o quê? Eu tenho um óculos lá que eu não sei se serve pra você, o óculos que eu tenho lá. Lá onde? Lá no camarim eu tenho um óculos. Vamos tentar, né? Aquele óculos de farmácia. Não, óculos bom. Você lê W com óculos que eu tenho, parece 2 vezes. Mas vamos lá. Taca-lhe pau, vamos lá. Pau! O que acontece? Esse se chama Dinho, Gabriele e Marluce.
Marlúcia, ex-mulher de Dinho, nós mostramos aqui o que aconteceu. Gabriele vai e a mata. Tem até o circuito, se quiser mostrar, por favor. O que ocorre? Nós mostramos, olha aí, esse é o momento que ela sai e vai esfaquear. A mulher que, ó, repara, ela vai esfaquear. A mulher que a polícia procura entrou em contato com a gente e nos deu uma entrevista. Olha um pedaço do que ela fala. Põe pra mim, por favor. Abre o áudio. Da mulher que, com uma faca, tirou a vida de Marluce, de 41 anos. Ela decidiu falar com a nossa equipe antes de se entregar à polícia. O delegado do caso já informou que vai pedir a prisão de Gabriele. Gabriele, eu queria que você respondesse primeiramente uma pergunta. Você já parou para pensar que agora você é considerada uma assassina depois do que você fez? Não, porque nem eu acredito que eu tive coragem de fazer isso. Por que você não acredita? Porque foi uma coisa que eu fiz sem pensar. Não foi uma coisa que eu jamais eu quis tirar a vida de alguém. Na frente das filhas dela, você parou para pensar nisso também? Que foi na frente Não, das porque crianças? eu jamais imaginei que ela fosse morrer. Eu jamais imaginei que fosse acontecer isso. O que você queria com aquela faca, se não que ela morresse? Eu queria dar um susto nela, eu queria fazer de algum jeito que ela me deixasse em paz, que ela parasse de perturbar minha vida com meu marido. Você não imaginou que aquele golpe poderia ser fatal ali na hora? Não, não imaginei. Em nenhum momento passou pela minha cabeça em tirar a vida dela. Eu queria que ela se assustasse e parasse, eu não sei o que passava na cabeça dela, que ela não conseguia viver a vida dela e deixar eu e meu marido em paz. Deixar eu e o meu marido em paz. Eu e você vamos ver agora exatamente o que aconteceu, para em seguida nós escutarmos a entrevista completa de Gabriele, a mulher procurada pela polícia e que o Cidade Alerta acabou encontrando, se bem que, pelo que ela nos disse, ela vai se entregar à polícia a qualquer instante. Põe no Cidade. Um golpe fatal, uma vida roubada. A Marluce saiu no portão para pegar as crianças, aí ela desceu do carro e falou, é você que quer me pegar para brigar? A Marluce, vamos conversar. A Marluce falou, mas não deu tempo para conversar. Marluce Gonçalves dos Santos não teve chance. Passava das 9 horas da noite, quando o ex-marido parou o carro bem aqui. Ele desceu acompanhado das filhas, de apenas 7 e 9 anos. Na sequência, chamou Marluce, que estava dentro da casa. Ela desceu com o molho de chaves e abriu este portão. Foi no exato momento em que Gabriele decidiu então descer do carro. Uma discussão entre as duas começou. Dinho até tentou apartar a briga, mas não foi suficiente. O tempo foi curto demais. A mulher então sacou uma faca de cozinha que estava escondida bem aqui, na manga da camisa. A promotora de vendas caiu exatamente aqui, em frente ao portão da casa onde vivem os pais dela. As crianças presenciaram absolutamente tudo. E Dinho cometeu um erro fatal. Ajudou a mulher a fugir. Os dois entraram no carro que estava parado bem ali, com os dois filhos de Dinho no banco de trás. Aceleraram ladeira abaixo e depois disso desapareceram. Dinho é Ariovaldo dos Santos Leal Filho, atual namorado da assassina, Gabriele Aparecida da Silva, e ex-marido da vítima, Marluce. Para entender o que aconteceu até ali, é preciso remontar o passado. Marluce ficou 3 anos com Dinho. O casamento não deu certo porque ambos brigavam muito, disse a família. As duas meninas, filhas do casal, ficavam com o pai aos finais de semana. Ficavam também com a namorada do pai, Gabriele, uma mulher bem mais jovem que Marluce. Depois que separar, começaram a briga. Um xingando a outra, ofendendo. Os parentes contaram que as intrigas entre as mulheres da vida de Dinho começaram não por ciúmes, mas por conta das crianças. Tudo começou porque ela cortou o cabelo de uma das filhas dela. Aí foi tudo onde começou. Aí começou a xingar minha tia, falando um monte de coisas dela, e minha tia também não ia aguentar. E também revidava. Marluce não aceitava que Gabriele agisse sem autorização dela, o que fez a promotora de vendas se irritar. Pela internet, pelo telefone, as duas trocavam ofensas e ameaças.
Confusão que durou, segundo a família, quase 1 ano e meio. Durou até o dia em que Gabriele decidiu agir de forma criminosa e traiçoeira. Ela já veio com a faca aqui, debaixo da blusa, e aí não falou nada. Os primos ouviram Marluce pedir socorro. Olharam por esta janela e viram a promotora caída na calçada. As crianças também gritavam quando todos correram e colocaram Marluce no carro. Levaram a vítima de 41 anos para este hospital. Mas Marluce chegou morta. Ela olhou para mim e falou assim: Wellington, me socorre. Ela já tinha tomado a facada já. Aí eu corri, peguei o carro, coloquei ela dentro do carro, só que nesse tempo foi o tempo que ele pegou a faca e foi embora. A impressão de quem viu o crime é que Dinho não sabia que a namorada estava com uma faca. O que impressiona é o relato das crianças. A filha de Marluce contou que dentro do carro, o filho de Gabriele revelou que a própria mãe estava com uma faca e que tinha a intenção de pegar a mãe dela. É o indício mais claro de que tudo foi premeditado. Ameaça, falando que ia vir matar ela, quando as minhas irmãs pequenas fossem para lá, ela ligar o botijão e ia matar as meninas lá dentro. A Polícia Civil aqui da Zona Leste de São Paulo confirma que quando os investigadores chegaram à casa de Dinho, não havia ninguém. Disseram que o local estava completamente revirado. Um claro indício de que ele e a namorada fugiram às pressas. Aqui na delegacia, confirmamos que, de fato, ele já veio trazido para cá outras vezes, tanto por agredir Marluce como a atual namorada. E os crimes vão além das agressões. Marluce não suportou mais a relação diante de tantas brigas e agressões. Ainda assim, pelas filhas, decidiu ser flexível com Dinho, que estava sempre com as meninas. O problema recomeçou quando o ex-marido conheceu Gabriele. Desde quando ele começou com essa mulher aí. E quando foi? Eu não sei exatamente. Mas anos ou meses? Anos. 1 ano e meio, por aí. Então já vem há um bom tempo. Tudo que ela posta no Face, tudo indireto, era indireto para minha mãe. A polícia foi à casa da mãe de Gabriele e descobriu que na mesma noite ela deixou a filha menor com a avó. A mãe da acusada pelo crime contou que não sabe para onde os dois foram. Os agentes acreditam que talvez Dinho tenha seguido para a casa da mãe no litoral de São Paulo, mas ainda não há nada confirmado. Durante as buscas, os policiais também vieram a este endereço na cidade de Guarulhos, onde funciona uma boate, local em que Dinho no passado foi sócio. Naquela época, segundo a investigação, ele chegou a ser processado por aliciar menores que trabalhavam bem aqui na casa noturna. Local que, segundo familiares de Marluce, foi justamente o ponto em que Dinho conheceu a nova namorada. As crianças que viram tudo estão protegidas e ainda assustadas. Dinho fugiu com a mulher e assim virou cúmplice de assassinato. A arma do crime também sumiu. Virou cúmplice de assassinato. Gabriele nos procura para dar uma entrevista contando passo a passo o que aconteceu. E antes dela, o próprio Dinho se apresenta à polícia para dizer: ok, eu sou cúmplice, mas de que maneira? Vai, se apresenta à polícia e sai pela porta da frente da delegacia. Ela está sendo procurada pela polícia e eu e você vamos ver a entrevista em instantes. Por quê? Vou explicar. Os dois se viram apertados. Apertados, né? No momento em que perceberam. Todo dia, botei a foto aqui, essa foto aqui, ó. Pimba, botei a foto. Resumo, mostrando todo o tempo a foto, é o que eu sempre digo. Ou a pessoa se entrega, ou ela acaba presa. É óbvio que alguns escapam, mas, ó, vou dizer, eu tenho a experiência do linha direta. Os que escapam são exceção, porque a maioria acaba exatamente na cadeia. Mostrou mais de uma vez, mostrou 2 vezes, não tem como. Ela, pimba, ela foi e nos deu entrevista. O Dinho se apresentou à polícia. Põe no Cidade.
Agora é o momento em que o Dinho chega acompanhado de 2 advogados para prestar o primeiro depoimento após a morte da ex-mulher dele. Dinho, eu queria que você contasse pra gente o que aconteceu naquela noite. Chegando lá, a minha filha desceu do carro, eu abri o porta-mala, tirei as coisas da minha filha, elas subiram. Aí a Marluce desceu no portão e na hora que viu a Gabriela falou assim, você não queria me pegar, agora vem. Aí eu não vi, gente. Ela passou rápido por mim assim e foi na direção da Marluce. Eu achei que as duas iam sair na porrada. A Gabriela fez assim com a mão e tirou e saiu. Aí a minha filha Beatriz começou a gritar, ela tá com faca, ela tá com faca. Aí eu vi a Marluce caindo no chão. Aí eu pedi pro Hélito, que é primo dela, pega o carro, o Hélito pra socorrer ela. A Gabriela, nesse tempo, o que ela falava? Ela falava pra você sair de lá? Ela gritando de um lado, aí vamos embora daqui, vamos embora daqui. A tia a prima da Marluce, a Sueli, falando, meu, pega ela, sai daqui, sai daqui. Eu não sabia o que fazer, gente. Quando você recebeu a notícia da morte dela? Nossa, eu fiquei desesperado e eu comecei a brigar com a Gabriela do carro e ela sumiu lá pro lado da família dela, mas eu vou achar ela, gente, eu vou achar ela. E deixa eu te perguntar, o que dói mais no coração até de um pai? Porque suas filhas, elas presenciaram a mãe morrer. Que dói é que eu não tive culpa e o pessoal tá tudo pensando que eu tenho culpa. Aí a verdade vai ser esclarecida e daqui a pouco a gente volta aqui, aí dá mais detalhes aí, tá? O que for falar, a gente conversa aqui. Ele diz que não tem nada a ver com isso. Mas a pergunta da Capitão Nascimento é simples. Uma das hipóteses da pergunta, uma das possibilidades da pergunta é: o que dói mais? As suas filhas olharem, verem a mãe sendo assassinada? Ela, quando vai completando a pergunta, ele diz: o que dói mais é eu ser acusado de algo que eu não fiz. Resumo: se qualquer um, né, que fosse realmente firme, um pai firme diria: o que doeu foi ver minhas filhas vendo aquilo que eu não esperava. A minha namorada, uma hora é marido, outra hora é namorada, enfim, companheiro, que aí fica mais fácil. Né? A minha nova companheira matando a minha ex-mulher na frente das minhas filhas. Filhas que têm 7 e 9 anos de idade. Então, resumo dessa história toda. A resposta que ele dá é ele. Ele não está preocupado com filho ou com não filha. Tô certo, Faraó? Tá certinho, porque ele se preocupa apenas em livrar a própria pele, porque a situação dele é difícil. Se ele é acusado de ser cúmplice pela polícia, quer dizer, coautoria, participou do assassinato, de uma forma ou de outra. Coautor, quer dizer, uma coautoria, né? Num assassinato, para quem não pegou cadeia, se bem que ele já tinha sido levado para a delegacia porque bateu na mulher e porque bateu na atual. Só para que a gente consiga entender. Desde que ele se une a essa, Marluce não tem a menor simpatia por ela. Mas acontece uma questão. Quando o pretexto foi, ela cortou o cabelo de uma das meninas, ela foi reclamar. E ela disse: vou dar um basta. Eu e você vamos ver agora o que fala a mulher apontada como assassina. E ela mesma diz, nessa entrevista, que ela, né, pegou a faca para dar um susto e deu no que deu. Deu no que deu, ela matou. Pode agora botar com o Capitão Nascimento, tudo inteirinho, a reportagem toda inteira, porque o Capitão Nascimento encontrou ela num ponto qualquer,
rodaram com a Capitão Nascimento para que a Capitão Nascimento, evidentemente, não soubesse onde ela está escondida. Se bem que ela agora vai se apresentar, ela vai se apresentar à polícia. Não sei se durante o programa ou se logo depois do programa. Provavelmente durante o programa, Capitão Nascimento está junto, né? Vai estar lá. Põe no Cidade. Você já parou para pensar que agora você é considerada uma assassina depois do que você fez? Não, porque nem eu acredito que eu tive coragem de fazer isso. Por que você não acredita? Porque foi uma coisa que eu fiz sem pensar. Não foi uma coisa que eu jamais eu quis tirar a vida de alguém. Na frente das filhas dela, você parou para pensar nisso também, que foi na frente das crianças? Não, porque eu jamais imaginei que ela fosse morrer. Eu jamais imaginei que fosse acontecer isso. O que você queria com aquela faca, se não que ela morresse? Eu queria dar um susto nela, eu queria fazer de algum jeito que ela me deixasse em paz, que ela parasse de perturbar a minha vida com meu marido. Você não imaginou que aquele golpe poderia ser fatal ali na hora? Não, não imaginei. Em nenhum momento passou pela minha cabeça em tirar a vida dela. Eu queria que ela se assustasse e parasse, eu não sei o que passava na cabeça dela, que ela não conseguia viver a vida dela e deixar eu e meu marido em paz. Eu fui pra cima. Eu peguei e dei, mas eu não pensei que ela fosse morrer. Tanto que na hora ela ficou andando, e eu fiquei, meu Deus, ela não morreu porque ela tá andando, então não vai acontecer nada. Aí eu entrei no carro e na hora eu comecei a pedir perdão pra minha filha. E pro meu filho. E pros filhos dela que estavam do lado de Eles estavam do lado de fora. E você, na imagem que nós tivemos acesso, dá pra ver que você se aproxima e já dá a facada. Assim, você não para na frente dela, não parece que você converse, nem que você mostra a faca. Você chega e já... Não, mas ela viu. Ela. Mas ela viu. Realmente eu só queria mostrar a faca, sabe? Mas... era pro meu marido ter visto a faca, ele não viu. Parece que foi uma coisa assim... Parece que eu caí numa armadilha, assim, muito bem bolada, porque eu queria que ele descobrisse que eu estava com a faca para ele me segurar e ela se assustar mais ainda, sabe? Mas não foi assim. Que armadilha você caiu? Não entendi. Vou te explicar. Que no começo, quando ela me provocava... É que não adianta eu ficar falando as coisas, que tem uns que entendem e outros que não. Só queria entender essa parte da armadilha, porque vendo a cena do crime, quem caiu na armadilha foi ela. Mas ela já me ameaçava, eu sabia que ela queria me pegar. Eu não sabia como que ela ia vir pra cima de mim. Eu fui com a faca pra me defender, pra ela se assustar e não ter coragem de vir pra cima de mim com nada. Entendeu? Ela é maior do que eu, ela tinha um físico maior do que eu, então eu não sabia, Depois que você... Eu só não imaginei que ela fosse morrer de jeito nenhum. Você não imaginou que ela fosse morrer? Mesmo com uma facada no peito? Mesmo com uma facada. Uma faca de cozinha, sabe? Eu não imaginei. Não foi essa a minha intenção de tirar a vida dela. Sim. Agora, você premeditou o crime, Gabriele, porque você levou a faca de dentro de casa. Se você saiu com a faca, você tinha intenção. Eu sei. Foi isso que eu fiquei sabendo. Aí eu poderia inventar outra coisa agora, eu poderia mentir para me sair bem de alguma coisa, mas eu decidi falar a verdade, porque a minha maior preocupação agora é só o meu perdão com Deus. E você não pensou nas crianças na hora? Eu não pensei que ela fosse morrer. Então eu vi as crianças que estavam ali. Eu jamais ia matar uma pessoa com intenção de matar na frente das minhas crianças e das crianças dela. Porque independente de quem são as crianças, são crianças. Então eu não estava com intenção de matar ela de jeito nenhum. Eu não queria que ela morresse, eu não queria matar ela. Mas depois que ela ficou caída ali, você ficou um tempo do lado do carro, em pé, assim, em nenhum momento você tentou ajudar? Você ficou parada ali? Não, eu deixei, o meu marido tentou socorrer, ele ficou lá, do lado dela, socorrendo. Eu fiquei dentro do carro, eu fiquei mais assustada do que... Eu fiquei implorando o perdão dos meus filhos, eu me arrependi na mesma hora. Só pedia para Deus para ela não morrer. Ele falou também que você falava para ele, vamos embora, vamos embora? Não, quem mandou ele embora foi a família dela lá, que estava mandando, vai embora, tira ela daqui, falaram isso. Uhum. E ele a gente só foi embora depois que ele colocou ela dentro do carro para ser socorrida, de outro carro.
Tá, e o que você conversou com ele? O que você falou para ele dentro do carro quando vocês foram embora? Ele só brigava comigo. Ele, você é louca, você não devia ter feito isso. Eu falei que... eu não sei, estava todo mundo gritando, as crianças estavam muito apavoradas. E eu só falei que eu não queria matar ela. Entendeu? Eu só falei, mas não era para ter acontecido isso. Sim. E depois disso, você foi para onde? Eu fui para casa da minha irmã. Não, depois disso eu fui para casa. Eu peguei as roupas dos meus filhos e fui levar eles lá. E falei pro meu marido, eu vou me entregar, eu não vou fugir. Só que aí depois, como eu não queria envolver ele em nada, eu sabia que iam pensar que ele me ajudou em alguma coisa. Aí eu liguei para outro amigo meu. Como ele tinha parado o carro um pouco para cima, eu pedi pro meu amigo me pegar de moto, ele nem viu. Eu saí, ele nem viu. E ela fala, e agora vai chegar um momento em que ela vai se entregar à polícia. Né? Não sei se agora, se daqui a pouco ou amanhã, mas a Capitão Nascimento sabe. Boa tarde, capitão. Boa tarde, Marcela. Ela pode se entregar a qualquer momento, ou foi a informação que nós tivemos com os advogados dela. Nós encontramos a Gabriele em um local que os advogados não passaram o endereço, né? Levaram nós até o local onde ela estava, deu a entrevista e ela quer mesmo se entregar. Disse que até hoje à noite ela irá até a delegacia e o delegado não tem dúvidas de que vai pedir a prisão dela. Até porque, de acordo com o depoimento das testemunhas e com as imagens de circuito, não há dúvidas, Marcelo, de que ela matou a Marluce. E mais que isso, premeditou o crime. Ok, obrigado, capitão. Pum! Fui. Essa chama-se Kathleen. Aqui, na redação da Record, todo dia chega uma pilha de cartas. Seja na redação da Record de São Paulo, na do Rio, em qualquer canto, em Porto Alegre, em Salvador, enfim, no país inteiro, vão chegando cartas. E ali chegou uma carta. A carta ficou ali e ninguém estava dando muito bola, que é uma coisa comum, né? Por isso que eu pego as cartas e tenho uma pessoa para ler as cartas. O que aconteceu? Mais um produtor abre, vê uma foto e começa a ler. A carta dizia o seguinte: olha, aconteceu um crime de uma moça chamada Kathleen e ela mora numa comunidade. O texto era mais ou menos assim, evidentemente, eu estou adaptando. E ela foi levada para um hospital e lá ela morreu. O crime foi dado como arquivado, porque não se chegou a conclusão nenhuma. Ou melhor, a polícia não conseguiu chegar a canto algum. Ponto. O assassino, diz a carta, é este da foto. E lá estava a foto de um homem chamado Jefferson. E na carta continuava informando: ele é um traficante. Um pequeno traficante. Kathleen estava namorando com ele, disse a ele que estava grávida. Ele achava que não era o pai da criança. Começou uma discussão, ele bateu na moça e deu um tiro. Exatamente. E aí, dizia a carta, diz a carta, o chefe dos traficantes foi na casa desse Jefferson, expulsou ele de lá. Mas a carta tem uma revelação: a testemunha. Quem poderia testemunhar para provar e comprovar que Jefferson é o assassino? Há uma testemunha-chave. Uma testemunha-chave que vai contar exatamente tudo o que aconteceu de um crime que começa assim. A mão misteriosa e uma carta. Nela, revelações de um assassinato arquivado pela polícia.
A carta é entregue. No envelope, a foto de Jefferson, traficante, e o roteiro completo do crime que ele cometeu. Jefferson é apontado como assassino da namorada Kathleen, uma garota de 19 anos grávida de 3 meses. A carta revela também o nome de um taxista. É este homem, a principal testemunha. Ele olha para a foto e reconhece Jefferson. E lembra exatamente de tudo o que aconteceu naquele dia. Kathleen está em casa angustiada. O relacionamento com a mãe é péssimo. As duas mal se falam. Mas ela quer uma reaproximação, ainda mais agora. Mãe. Peraí. A garota guarda alguns segredos. O primeiro é que está grávida. O segundo é que o pai da criança é Vamos Jefferson. me ouvir só um pouco? Mãe, por favor. No bairro, todos conhecem a fama que ele tem. Jefferson é um traficante. Os dois já estão juntos há 6 meses. Ainda bem que você demorou. Ah, desculpa. Hoje, Kathleen está disposta a acabar com a angústia. Ela diz à mãe que vai a um baile. Mãe, eu vou num baile, tá? Já Com volto. quem você vai? Com as minhas amigas. Mas vai mesmo é se encontrar com o namorado. Vai, sai da minha frente. Não demora muito pra voltar, hein? No caminho, chega a pensar em desistir. Assumir o filho sozinha. Sair de casa. Não sei se eu vou morar sozinha. O que eu faço? Mas segue em frente. Encontra um namorado disposta a resolver tudo. Eu tô grávida. Grávida? Eu tô grávida. Como assim grávida? É. Quando ela conta que está grávida, Jefferson fica louco. Tem certeza de que não é o pai da criança. Afinal, se todos no bairro sabem a fama dele, todo mundo sabe também que Kathleen é chegada a um sapeca iaiá. E Jefferson nunca foi o único na vida da moça. Some da minha frente, tá? Sai daqui! O casal discute. Jefferson bate na garota. Em seguida pega uma arma e atira. O som do tiro é ouvido em toda a comunidade. O chefe do tráfico vai até a casa de Jefferson. E na lei do tráfico, confusão é sinônimo de polícia no morro. E ao ver a garota muito machucada, o bandido põe o bandido Jefferson para correr. Jefferson agora pede um táxi. Coloca a namorada muito ferida no carro e vai até o hospital. O taxista desconfia do casal, mas segue em silêncio. Ele vai ser a testemunha-chave do crime. Eu já tô chegando. Kathleen morre no hospital. Jefferson foge. Essa é a história do crime, contada na carta. Agora é a vez de Jefferson ser preso. Jovem, bonita, atraente. Kathleen Milena tinha 19 anos. Cheia de sonhos, teve a vida interrompida de forma cruel. Uma morte ainda misteriosa. Kathleen morava com a família no complexo do Amarelinho, em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela tinha acabado de concluir um curso de manicure e estava à procura de um emprego. Em fevereiro deste ano, exatamente no dia 13, ela se preparava para ir a um bloco de carnaval. Por volta das 10 da noite, se despediu da irmã, deu um beijo na mãe e saiu de casa. 2 horas depois, a família recebeu uma ligação com a notícia de que Kathleen havia sido baleada. A divisão de homicídios assumiu a ocorrência, mas na época o caso não foi esclarecido por falta de informações. Nós tentamos contato com a família da vítima. Bem, nós tentamos exaustivamente entrar em contato com algum familiar da Kathleen, tanto por telefone quanto pelas redes sociais, mas infelizmente não obtivemos sucesso.
O complexo do Amarelinho é uma região dominada pelo tráfico de drogas. E isso explica o fato da família não dar depoimentos e nem colaborar com a polícia. Por aqui, por imposição dos criminosos, o que prevalece para todos é a lei do silêncio. A morte de Kathleen parecia ser mais um caso sem solução. Mas, meses depois, uma pessoa do próprio complexo do Amarelinho, revoltada com a impunidade, tomou uma atitude que mudou o rumo das investigações. Pelo correio, uma carta foi entregue na recepção da TV Record. No envelope envelhecido, o remetente ocultou o endereço e criou um nome fictício. Dentro dele, uma carta clamando por justiça, com informações reveladoras e uma foto do homem que pode ter assassinado Kathleen Milena. Então isso nos deu mais convicção de que houve a participação dele. Jefinho é Jefferson e seria namorado de Kathleen e pai do filho que a jovem esperava há 3 meses. Nas redes sociais, ela não escondia a ansiedade de ser mãe, um desejo antigo segundo as amigas dela. Em outra postagem, juras de amor eterno ao companheiro, o mesmo que teria acabado com os sonhos da jovem. Com as novas informações, a polícia concluiu que Jefferson carregou Kathleen baleada nos braços e aqui na Avenida Brasil pegou um táxi. Eles foram até um hospital em Realengo, na zona oeste do Rio. Lá, a deixou na unidade de saúde, mas antes mesmo de preencher a ficha, foi embora sem dar explicações. Causou estranheza desde o começo o fato dele ter socorrido a vítima, a Kathleen, utilizando um táxi, e ao chegar no hospital ele deixou a menina ferida e se evadiu do local. Jefinho seria integrante do tráfico de drogas do complexo do Amarelinho e nunca mais foi visto. Segundo informações extraoficiais, ele teria sido expulso da comunidade pelos próprios traficantes da região logo após o crime. E eu vou direto ao Rio de Janeiro com o nosso Hernani Leva-Bala para saber se a polícia já tem informações sobre o traficante que matou a namorada grávida. Diga lá, Hernani, boa noite. Boa noite, Marcelo. Olha, a divisão de homicídios até recebeu algumas informações, inclusive com a localização dele, a suposta localização. 2 endereços foram passados. Os agentes estiveram nesses locais, mas até agora não encontraram o suspeito. Ele continua foragido. E a divisão de homicídios trabalha, na verdade, inicialmente com 2 posições, com 2 hipóteses para esse crime. Uma é de que ele tenha atirado de propósito e, em seguida, tenha sido expulso pelos traficantes da quadrilha da qual faria parte. Isso porque os bandidos não queriam a polícia na comunidade, não queriam chamar a atenção de investigadores. Essa é a primeira possibilidade, mas também não está descartada a hipótese de que durante uma discussão ele tenha realizado um disparo acidental e aí sim se arrependido e levado a moça para o hospital, fugindo em seguida. Marcelo. Obrigado, Hernani. Novidade, você me chama. Plim já está preso. Eu digo, é mostrar e ir pra cadeia. Bota ali, lembra desse? O padrasto ontem, Antônio, casado com Antônia, que ele tentou matar a moça que está ali do lado, que é Beatriz, uma das 6 filhas de Antônia. E as 2 meninas que você vê aí, elas ontem eu mostrava o rosto. Hoje nós tiramos o rosto. Por quê? Porque ele tentou matar a enteada Beatriz, não conseguiu, ela se fingiu de morta e ele fugiu com as 2 crianças. Mostramos, apertou, ele, ó, preso. Põe a imagem dele preso pra mim. Por favor, você vai vendo ele preso. As crianças já voltaram, já vão voltar para a mãe. Em cima de mim. Você vai vendo ele aí preso, o nosso Bruno Peruca estava lá, põe no Cidade. Antônio Feliciano, de 61 anos, acaba de ser preso. Ele é acusado de tentar matar a enteada Beatriz, de 19 anos, e de fugir com as filhas de 4 e 6 anos. Ela partiu para cima de mim com a faca em cima de mim. A mãe tinha acabado de sair, eu estava com 2 crianças aguardando uma cesta básica do lado de fora. E ela, na hora que eu vou fazer um pão que eu estava sem almoçar, ela parte com uma faca em cima de mim, dizendo que eu parti para o pai dela, traí o pai dela. Antônio foi preso por policiais civis aqui de São Bernardo do Campo. A polícia, depois de um trabalho de investigação, conseguiu descobrir onde esse homem estava. Lá foi montado um cerco, mas como o Antônio não saiu, os policiais foram até a casa, bateram palma, e lá uma pessoa atendeu, disse, olha, não, ele está aqui sim. Inclusive, ele está dormindo no quarto. A polícia entrou. O Antônio descansava
Ali foi dado a voz de prisão. Ele não tentou correr, se entregou, foi algemado e trazido aqui para a delegacia que investiga todo o caso. A conversa é que você se vingou dela. Você foi se vingar da sua esposa. Para se vingar, você pegou sem enteado. Não fui vingar, não fui me vingar da minha esposa, não, por quê? Você tá arrependido? Tô, que se eu tivesse que me vingar da minha esposa dorme mais eu. A prisão dele para mim vai ser um alívio na minha vida. Eu não tô contando os minutos e a hora de ver ele preso atrás das grades da cadeira para ele pagar o que ele fez. Antes de ser preso, Antônio havia abandonado as 2 filhas. Ele acreditava que sem as meninas por perto, ficaria mais fácil fugir da polícia. Mas como as menininhas de 4 e 6 anos foram encontradas, Antônio foi casado com uma outra mulher, no primeiro relacionamento, onde ele teve 4 filhos, 2 mulheres. Essas 2 filhas contaram para a polícia o seguinte, que após a reportagem ter ido no ar aqui na Rede Record, elas receberam uma ligação de um homem se identificando como Chico. O homem teria dito o seguinte: olha, estou com as 2 meninas aqui no terminal rodoviário da cidade de São Bernardo do Campo. Vem buscar. Elas saíram da casa onde estavam e foram até esse terminal. E lá um homem magro, alto, com cabelo grisalho, estava esperando. As 2 meninas foram entregues às irmãs e nada mais foi dito. Elas disseram para a polícia, que até perguntaram para o homem: mas você mora onde? Onde fica a sua casa? Como você pegou as crianças? E esse tal Chico teria dito o seguinte: olha, a minha função aqui era só de trazer as meninas até vocês. O resto não interessa. Ele teria virado as costas e ido embora, desaparecido. A polícia agora faz um trabalho para poder tentar levantar as imagens do terminal urbano, para tentar descobrir quem é esse homem e até mesmo descobrir se essa história contada pelas filhas de Antônio é verdadeira. Antônia se emociona ao abraçar as filhas. Foram 3 dias sem notícias. Ai, Bruno, esse momento é tudo na minha vida. Era tudo que eu queria na minha vida, era esse momento de felicidade na minha vida. A mulher tinha medo de que o marido machucasse as 2 filhas. Para Antônia, o perdão é impossível. Mas como Antônio conheceu Antônia? Antônia pernambucana, casada, primeiro relacionamento, 5 filhos. O Antônio sempre morou aqui em São Bernardo do Campo, na mesma cidade onde o irmão da Antônia pernambucana também mora. Ele, como a situação financeira que era melhor, comprava as coisas aqui na cidade e mandava através do Antônio, que era caminhoneiro, então ele fazia fretes. Antônio ia até a casa da família, até em Pernambuco, e lá ele conheceu a Antônia. Antônia que também era casada. Mas vamos lá, a história segue. O casamento da Antônia não deu mais certo. O irmão daqui de São Bernardo ligou para ela e disse: olha, vem para cá, porque aqui é muito bom. Aqui você vai ter emprego, aqui a gente vai arrumar uma casa para você poder morar. Ela veio para cá e aqui ela reencontrou o Antônio. Antônio que já estava solteiro também. Surgiu então um relacionamento. 10 anos juntos. Desses 10 anos, 2 filhas. Uma que tem 4 anos e a outra que tem 6 anos. Mas por que tudo isso teria acontecido? Esse desentendimento, Antônio partido para cima da enteada. Segundo o que a Antônia conta, o Antônio começou a colocar na cabeça de que a mulher dele estava o traindo. E ele, revoltado com toda essa situação, teria planejado se vingar. Mas como a mulher não estava em casa no momento da fúria, ele teria atacado a enteada. Depois de ser atacada, Beatriz se fingiu de morta, até que o padrasto fosse embora. Só então, ela gritou por socorro e os vizinhos invadiram a casa. Ela foi levada para este hospital. O estado de saúde dela ainda é considerado gravíssimo. Eu me sinto culpada porque se eu não tivesse botado aquele traste dentro de casa, nada disso teria acontecido com minha filha. Você vai vendo, essa é a imagem do Antônio preso. Me dá o outro preso. Vamos, meu filho. Esse que você está vendo é Renan e ele também já está preso. Você vai vendo ele aí. Corta pra mim. Renan, ela é a Amanda. Amanda há 20 anos. Para Amanda,
A vida nunca foi fácil. Amanda é órfã, perdeu os pais num assalto. Foi criada por uma tia, trabalha numa lanchonete para ajudar nas despesas. E foi exatamente na lanchonete que ela conheceu José Renan. Os dois começaram a namorar, do namoro vem o casamento, do casamento o filho, do casamento e do filho, infelizmente, começam a brigar. Por quê? Porque ele tem um vício. O vício dele é jogar videogame. Todo o dinheiro que ele ganha, ele usa para comprar videogame. E aí, a esposa diz, eu não aguento mais isso. Ele diz, sei lá, eu não acredito que esse negócio de que joga videogame, o sujeito fica mais alterado com aquilo. Ele matou a esposa porque ele queria era parar que ela reclamasse do videogame. Não é influência do videogame, isso eu não acredito. Enfim, o que acontece? Discute, ele mata, mas ele já está preso, ó, põe ele preso. Ele já está preso numa história que começa assim. Quem vê Amanda sorridente ao lado da tia, não imagina o passado que ela carrega. Quando tinha apenas 4 anos, ela viu os pais serem assassinados durante um assalto. Órfã, Amanda foi criada por uma tia. Os anos passam e Amanda se torna uma mulher bonita. Ela atrai os olhares, mas não dá bola para ninguém. É que a imagem dos pais sendo assassinados transformou Amanda numa mulher fria. Aos 19 anos, ela consegue o primeiro emprego. Trabalha numa rede de lanchonetes. E é nesta lanchonete que ela vai conhecer José. Entre um sanduíche e outro, José joga charme para Amanda. Os dois começam a namorar e logo decidem morar juntos. Eu também. Assim que se mudam para a casa nova, Amanda engravida e o casal fica todo animado. Quando a criança nasce, vira a paixão dos pais. Só que José tem outra paixão, o videogame. E essa paixão, Amanda detesta. Poxa, você tá de novo nesse videogame? Só um pouco, amor. Eu já falei pra você largar disso. E nosso filho? Uma noite, os dois chegam em casa. Como sempre fazem, estacionam o carro na casa da tia e vão a pé para casa. No caminho, Amanda repara que José está com um novo jogo de videogame. Meu pai me deu. Como assim seu pai te deu? Seu pai não te dá nem dinheiro pra você ajudar em casa, ele tá te dando dinheiro pra você comprar jogo? Claro. Os dois discutem. Amanda critica o dinheiro que o marido gasta com os jogos. José nega. Diz que foi um presente do pai, mas Amanda insiste. Não te deu, ele não dá dinheiro pra ajudar a gente, José, e ele vai te dar dinheiro pra você comprar videogame. Diz que José não está nem aí para o filho e só quer saber de videogame. José perde a cabeça, ataca a mulher. Eu vou machucar mais ainda. Vou machucar mais ainda, sabe? Porque a pessoa não acredita em mim. Depois, coloca o corpo no carro e leva para um matagal. Sem notícias da sobrinha, a tia liga para a polícia que começa a procurar por José. Durante uma abordagem policial, ele é parado e confessa o crime. E agora a menina que viu os pais sendo assassinados quando era criança também não vai ver o filho crescer. Amanda morreu por causa de um videogame. E aí? Cadê o nosso Polido? Boa tarde, Polito. Boa tarde. O nosso Polido foi lá contar, passo a passo, a história. Põe o nosso Polido no ar. Vai. Na gravação feita pela polícia, o homem acusado de matar confessa. Eu tava com meu bebê aqui assistindo a TV, ela começou a gritar comigo, a Arna pegou aqui. Ela pegou aqui, eu agachei, na hora que eu peguei, esticou o braço. Tava mais ou menos aqui, eu peguei, eu apertei, não mais 5 segundos, não apertei, só pra ela soltar. Na hora que ela soltou, eu peguei e empurrei. Ela caiu aqui.
José Renan de Souza tem 20 anos. É o marido da vítima. Amanda era uma garota esforçada. Engravidou muito cedo de José Renan e abandonou os estudos. Para se dedicar à filha, que nasceu há 5 meses, decidiu ficar em casa. Um cantinho alugado pelo casal em Taboão da Serra, que fica na Grande São Paulo. A mesma casa que foi palco da tragédia. No cemitério, encontramos a tia de Amanda. Foi ela quem criou a sobrinha depois da morte dos pais da garota. Sem mostrar o rosto, ela conta que nunca aceitou o namoro e que mais de uma vez Amanda confidenciou ter sido agredida por ele. Desde o início eu falei que não ia dar certo o relacionamento dos dois, que não ia durar 6 meses. E como aconteceu, não durou 6 meses, mas eu nunca pensei que não ia durar por morte, né? A família alertou a jovem, mas não foi suficiente. Esta amiga diz que Amanda era apaixonada pelo homem que de forma traiçoeira a mataria. Ela gostava muito dele, muito dele. De verdade, nossa, ela ia atrás dele, sabe? Quando a menina tá apaixonada assim, ela fica indo atrás. Ela insistiu muito nele. Eram quase 10 horas da manhã quando o tio recebeu uma ligação. A polícia comunicava, então, o aparecimento do corpo. Pedi licença para o meu cliente e fui atender esse telefonema, na qual foi a Rosa, que minha ex-mulher, e me falou do fato. Este garoto viu a imagem forte e sabe quem achou a Amanda morta. Foi uma prima de um amigo meu. Ela estava ali deitada, virada para lá, com as coisas dela tudo jogadas ali no chão. Já estava claro quando uma jovem seguia por este percurso. Iria para o trabalho, como de costume, mas notou que algo estava errado e parou. Quando se aproximou, percebeu que exatamente aqui neste ponto existia o corpo de outra jovem. Era a Amanda. Ainda há vestígios da perícia aqui no local. A fita de isolamento continua aqui. As luvas dos peritos também. O pequeno sapato de Amanda também ficou aqui sobre o mato. A bolsa, que seria dela, estaria exatamente ali, a menos de 1 metro do corpo. Repare no local. A rodovia não está muito distante, mas a velocidade dos carros é alta neste ponto. Existe também um grande galpão aqui atrás, mas que não funciona no período da noite. Outro detalhe chama a atenção. Bem aqui, não muito longe do local onde Amanda foi achada, existe uma avenida, mas que tem pouco movimento. O assassino certamente sabia disso e conhecia bem o local. Repare, as casas que estão próximas da cena do crime não estão a menos do que 500 metros, o que descarta a possibilidade de testemunhas. A polícia tenta descobrir se José Renan pensou em tudo sozinho. Amanda usava bastante a internet, adorava postar fotos, exibiu muito a barriga no tempo de gravidez. José Renan aparece em poucas fotografias, sempre foi mais tímido e perto da família nunca demonstrou ser agressivo. O romance entre o jovem casal começou bem aqui, nesta famosa lanchonete que fica no centro da cidade de Taboão da Serra. José Renan trabalhava no caixa e Amanda na cozinha. Os dois se conheceram no dia em que ela foi contratada. Passaram a sair juntos, curtir a noite aqui na cidade e região, até que o casamento aconteceu. Os amigos que ainda trabalham aqui não acreditam na tragédia que marcou toda a família. O rapaz repete a frieza do vídeo em que conta detalhes sobre o crime. Tipo assim, 8 horas foi quando a gente brigou do jogo. Aí beleza, ela ficou no quarto arrumando as coisas pra mim, tudo bagunçado, e eu fiquei aqui com o menino assistindo TV. Preso em flagrante, depois de uma ação rápida da polícia de Embu, ele não demonstra qualquer reação diante da câmera. E também não fala nada. Renan, se você não queria mais a relação, por que você resolveu matá-la? Por que vocês não se separaram? Alguém te ajudou a cometer esse crime? Como é que surgiu a ideia da bolsa? O silêncio do jovem assassino abre ainda mais questionamentos sobre os fatos. O crime ocorreu nos fundos desta casa, onde vivem 2 famílias diferentes. Ocorreu na mesma sala que aparece no vídeo da confissão. E vocês começaram a brigar por quê?
Sinceramente, por causa que eu comprei um jogo do Xbox, eu falei pra ela acreditou de mim, começou a gritar comigo. José Renan esganou a Amanda depois de uma discussão banal. Tudo por causa de um jogo de videogame que Renan teria ganhado do pai na noite anterior. Amanda acreditava que o marido tinha usado o dinheiro sem se preocupar com o bebê. Com a mulher morta na sala, ele então decidiu se livrar do corpo. Se o acusado fez tudo sozinho, fez muito rápido. Em depoimento dado à polícia, ele contou que passou com o corpo por aquele primeiro portão. Na sequência, subiu um nível de escadas. São ao todo 5 degraus. Ainda carregando Amanda, passou por este corredor, que tem cerca de 7 metros de extensão. Cruzou este segundo portão, que dá acesso à rua. Carregando a jovem, veio pela calçada e colocou o corpo da moça no banco do passageiro. O carro estava parado aqui, nesta posição. José então deu a volta para chegar à rua. Na sequência, assumiu o volante. E depois disso, seguiu pelo caminho que fazia de forma rotineira. Logo depois disso, abandonou o corpo da garota a cerca de 13 quilômetros daqui.